Olá, meus queridos, hoje eu vou falar sobre um assunto que a esquerda está utilizando para manipular a opinião do povo contra o nosso governo. E o assunto é controle de preços. Afinal, o governo deve ou não deve controlar os preços de produtos? Muitos têm falado no preço da carne, no preço do gás, no preço dos combustíveis e fazendo um comparativo com anos anteriores para criar no imaginário popular uma ideia de que a nossa economia está indo mal. Ocorre que os preços de certos produtos estão relacionados a fenômenos que não têm nada a ver com atitudes do governo ou com o desempenho da nossa economia. O primeiro exemplo que eu vou mencionar é o preço da carne. O aumento do preço da carne é um fenômeno global, não ocorre só no Brasil, e ele decorre do aumento da demanda do mercado chinês. E por que houve esse aumento? O problema começou quando a peste suína fez com que a China tivesse um declínio na sua produção de carne de porco. E isso fez com que os chineses passassem a necessitar importar carne de outros países. Então a carne não está mais cara apenas no Brasil. A carne está mais cara no Brasil, está mais cara na Europa, está mais cara na África, está mais cara em qualquer país asiático, está mais cara no mundo inteiro. E por que o aumento da demanda de um produto faz com que o preço dele aumente? Eu vou explicar para vocês agora a curva oferta-demanda, que é uma teoria básica da economia. Não importa de qual escola econômica você seja adepto, a escola keynesiana, a escola de Chicago, a escola austríaca, seja qual for, a curva oferta-demanda sempre vai se aplicar, exceto quando se trata da escola de economia marxista. Mas a escola de economia marxista não é uma escola de economia, isso é um assunto para outro vídeo. Então vamos explicar agora como que funciona a curva oferta-demanda. A oferta e a demanda de qualquer produto varia de acordo com o preço. Isso pode ser representado por um gráfico que tem duas curvas, a curva da oferta e a curva da demanda. Vamos começar falando da curva da oferta. Vamos supor que o preço de um determinado produto seja zero. Então, a quantidade de pessoas dispostas a ofertar esse produto vai ser bem pequenininha. Agora, vamos supor que o preço desse produto aumentou um pouquinho. Então vai aparecer mais gente interessada em ofertar, porque está valendo mais a pena ofertar esse produto. Daí vamos supor que aumenta mais um pouquinho. Então mais gente vai aparecer interessada em ofertar esse produto. Então a curva da oferta de um produto em função do preço, ela é uma curva crescente. E agora vamos falar da curva da demanda. Vamos supor que o preço de um produto está lá embaixo, quase zero. Então a quantidade de pessoas interessadas em adquirir esse produto vai ser bem grande, porque todo mundo quer comprar um produto baratinho. Se o produto tiver de graça, mais ainda, afinal de graça até injeção na testa. Agora vamos supor que o preço desse produto aumentou um pouquinho. Então já vai ter menos gente interessada em adquirir esse produto, ou por falta de poder aquisitivo, ou porque realmente acredita que naquele preço já não vale mais a pena. Então vamos supor que esse mesmo produto aumenta mais um pouquinho. Então vai ter menos gente ainda interessada em adquirir esse produto. Então a curva da demanda do produto em função do preço é uma curva decrescente. Então vocês estão vendo que a curva da oferta de um produto em função do preço é crescente. E a demanda desse produto em função do preço é decrescente. Então vai ter um momento no gráfico em que essas duas curvas vão se cruzar. E é nesse ponto em que as curvas se cruzam é que você tem um preço que equilibra a oferta e a demanda desse produto no mercado. Ou seja, o que é o equilíbrio? Quando você não tem nem excedente e nem escassez do produto. O que é o excedente? É quando você tem um excesso de produto e pouca gente querendo comprar. Então vai sobrar o produto no mercado. Quem está ofertando não vai conseguir vender. E o que seria a escassez? É quando você tem muita gente querendo esse produto e tem pouco desse produto disponível para comprar no mercado. Então você vai no mercado para comprar uma carne e não tem.
Você vai no posto de gasolina para comprar gasolina e não tem. Isso é a escassez. É o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo. E o que acontece quando o governo tenta controlar os preços de forma artificial? E o primeiro método de controle de preços utilizado pelo governo, que eu vou mencionar aqui, é o chamado tabelamento de preços. Aconteceu aqui no Brasil na época do Sarney. Quem viveu a época se lembra da escassez. Os produtos realmente estavam baratos, mas você ia no mercado para comprá-los e não encontrava. E por que isso ocorre? O tabelamento de preços pode gerar ou o excedente ou a escassez. Vou explicar mostrando aqui na curva de oferta e demanda. Quando que vai ocorrer a escassez? A escassez vai ocorrer quando o governo tabelar o preço num valor abaixo daquele que leva a curva de oferta e demanda ao equilíbrio. Por quê? Como vocês podem ver aqui no gráfico, nesse ponto a oferta está pequenininha, mas a demanda está bem grande. Então vai ter muito mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Isso aí vai levar a filas, vai levar a prateleiras vazias e coisas desse tipo. Vamos falar sobre o excedente. O excedente vai acontecer quando o governo tabelar o preço de um produto num valor acima daquele que leva a curva de oferta e demanda ao equilíbrio. Como vocês podem ver aqui no gráfico, nesse ponto aqui, a oferta está bem grande, mas a demanda está bem pequenininha. Então você tem um monte de gente querendo vender e quase ninguém querendo comprar. Outro método utilizado pelos governos para controlar preços é a restrição de exportações. O governo cria barreiras tarifárias, leis que limitam a quantidade que um certo produto pode ser exportado, ou qualquer outro mecanismo para dificultar a exportação daquele produto. E por que o governo faz isso? Porque limitando as exportações ou dificultando as exportações, isso vai fazer com que a demanda daquele produto reduza um pouquinho. E reduzindo a demanda, você reduz o preço. Muitos têm cobrado do governo Bolsonaro que adote essa medida. Sugerem que o governo crie barreiras para a exportação da carne brasileira para o mercado chinês, para evitar o aumento da demanda pela carne, pois foi esse aumento da demanda que fez com que o preço subisse aqui no nosso mercado interno. E qual que é o problema de adotar essa medida? O aumento nas exportações é uma oportunidade para o país gerar riqueza. Quando o nosso pecuarista exporta, é dinheiro que entra na nossa economia. O pecuarista paga imposto em cima daquela venda, ele investe na bolsa, ele investe na indústria, ele investe em outros negócios para diversificar seus investimentos. Então o nosso país fica mais rico. Quanto mais dinheiro o nosso pecuarista, o nosso agricultor ganhar, melhor para o nosso país. Então, pessoal, o governo Bolsonaro está fazendo muito bem em não intervir no preço da carne, no preço do combustível, que também é decorrente de fatores internacionais, não é uma coisa que está acontecendo só aqui dentro, no preço do gás. Enfim, o governo está fazendo muito bem em deixar os preços fluírem livremente de acordo com as leis de mercado. Porque se o governo intervir, pode até ser que momentaneamente aquele preço fique mais baixo, porém os efeitos negativos na nossa economia viriam. Então, pessoal, era isso que eu queria explicar para vocês. Eu sei que, infelizmente, algumas pessoas não vão entender o que eu expliquei, principalmente os esquerdistas. Afinal, esquerdista não entende nada. Mas, se você não foi lobotomizado por Karl Marx, provavelmente você vai entender o que eu expliquei aqui. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo para que cada vez mais pessoas entendam essas leis básicas da economia. E por favor, se inscrevam no meu canal. Um forte abraço.